A derrota expressiva do presidente da Argentina, Maurício Macri, nas eleições primárias deste domingo, 11, deram origem a um debate sobre sua governabilidade até a data de passar a faixa presidencial ou, se reeleito, tomar posse para um novo mandato, no dia 10 de dezembro. O primeiro turno da votação ocorre no dia 27 de outubro. Um dia depois da votação nas chamadas primárias abertas simultâneas e obrigatórias, PASO, o dólar abriu com forte alta e as ações argentinas em queda de 2 dígitos. A moeda americana costuma ser um termômetro para os argentinos porque é vista como sinal de confiança ou desconfiança interna e externa no governo. Movimentos de alta costumam alimentar a inflação, cuja previsão, antes da votação, era de 40% para este ano. Na sexta-feira, 9, o dólar era cotado em cerca de 46 pesos e nesta manhã de segunda-feira chegava a 60 pesos nas casas de câmbio de Buenos Aires, como exibiam as telas das TVS locais. Pesquisas de opinião e análises políticas não indicavam a ampla vantagem da vitória da chapa opositora, encabeçada pelo ex-chefe de gabinete do kirchnerismo, Alberto Fernandes, que tem como vice a ex-presidente Cristina Kirchner. Ninguém previu este resultado. Nenhuma pesquisa, afirmou Macri, após a divulgação do resultado. Segundo dados oficiais, a oposição recebeu pouco mais de 47% dos votos e a chapa governista, 32%. Para ser eleito em primeiro turno, segundo a lei argentina, o candidato precisa contar com 45% dos votos ou 40% e uma diferença de 10 ou mais pontos em relação ao segundo colocado. Reconhecemos a vitória da outra chapa política, mas devemos destacar que o primeiro turno será no dia 27 de outubro e vamos continuar nossa campanha. Percorri o país de ponta a ponta mais de 70 vezes e sei das dificuldades das pessoas. Sei que a situação econômica é difícil e que foi um voto de bronca. Mas acho que outubro é uma grande oportunidade. Podemos pensar até lá se queremos continuar com mudanças e inseridos no mundo ou voltar ao passado, disse Macri nesta segunda, 12. O erro das pesquisas de opinião pode voltar a ocorrer e vamos trabalhar forte até outubro. Achamos que nos espera um bom futuro, ou perderemos todos estes esforços que acumulamos nestes 3 anos e meio de governo, disse o presidente argentino. Para analistas políticos, além da dificuldade de reverter o quadro nas eleições, a margem da derrota de Macri nas prévias indica que o atual presidente terá obstáculos de governabilidade na reta final do seu mandato. Alfonsín, que, como Macri, não era alinhado ao peronismo, governou a Argentina entre 1983 e 1989. Ele foi o primeiro presidente eleito após a ditadura, 1976-83, e entregou o cargo ao sucessor, Carlos Menem, 1989-1999, 6 meses antes do fim do mandato em meio a um cenário de hiperinflação. A Argentina vive um período de forte crise econômica, com inflação alta, aumento nos índices de pobreza e queda no consumo. Os poucos sinais de recuperação vêm da colheita recorde do setor agrícola, essencial para o país, e a retomada de vendas externas de produtos como a carne bovina. Em meio à onda de indicadores negativos e à ascensão da chapa rival nas pesquisas, o presidente argentino anunciou em abril medidas que vão contra a agenda liberal pregada por seu governo, entre elas, o congelamento de preços de 60 itens de consumo. Além do delicado cenário econômico atual, intensificado a partir da crise cambial de abril de 2018, analistas entendem que a vitória de Fernandes e Cristina nas prévias foi resultado também do apoio à oposição por parte do peronismo, maior movimento político do país, de governadores e de outros políticos importantes do interior do país. Na tentativa de atrair este segmento, Macri tinha escolhido como vice o senador peronista Miguel Ángel Pichetto, visto como um dos principais articuladores políticos do movimento iniciado há mais de 70 anos pelo ex-presidente Juan Domingo Perón. Com o tempo, o peronismo se tornou um guarda-chuva que abriga diversas linhas ideológicas. Num primeiro momento,
O convite a Pichetto foi interpretado como decisivo para um bom desempenho nas urnas, mas isso não se confirmou. Este resultado, das prévias, é um voto castigo da classe média, afirmou Pichetto nesta segunda-feira. No Brasil, quando Lula venceu a eleição, em 2002, o então presidente Fernando Henrique e ele fizeram uma transição responsável. E é isso que Macri e Fernandes deveriam fazer aqui também. Mas o discurso de Fernandes foi muito mais equilibrado que o do próprio Macri, disse Fraga. Na noite de domingo, ao discursar após o resultado, Fernandes enumerou os problemas sociais vividos atualmente no país, como o aumento da pobreza, o fechamento de pequenas e médias empresas e as altas taxas inflacionárias. Além disso, o país também precisa lidar com as consequências de ter precisado contrair um empréstimo junto ao Fundo Monetário Internacional, FMI, no ano passado. Não pode ser que 3 de cada 10 argentinos sejam pobres. Não pode ser que nossos jovens estejam enfrentando esta crise sem chances de futuro. Não é esta a Argentina que queremos. Nós somos a verdadeira mudança para o país, e não eles, disse Fernandes. E continuou, nunca fomos loucos governando. Vamos arrumar o que fizeram, afirmou ele, que sinalizou ao diálogo. Não queremos mais uma Argentina dividida e de vingança. Fernandes voltou a prometer um aumento para os aposentados. O dinheiro, disse ele, viria por meio de uma redução dos juros com que o governo atualmente remunera os títulos públicos do país. Essa promessa gerou preocupação e especulações em setores econômicos devido ao histórico recente de calotes da dívida argentina, como o da histórica crise econômica de 2001. Na manhã desta segunda-feira, em entrevistas a rádios locais, Fernandes cobrou responsabilidade fiscal de Macri até o fim do mandato. Num vídeo gravado e exibido na noite de domingo, Cristina Kirchner disse que os argentinos deixaram de ser felizes e perceberam que temos que mudar o caminho atual. Ela diz ter desistido de encabeçar a chapa à Casa Rosada por questões pessoais. Sua filha tem problemas de saúde e realiza tratamento em Cuba, mas as pesquisas mostravam altos índices de rejeição a ela. Tanto a ex-presidente quanto Macri compartilham forte rejeição do eleitorado argentino. Entre as derrotas que causaram surpresa está a da governadora da província de Buenos Aires, Maria Eugênia Vidal, aliada de Macri, tida, segundo pesquisas, como a política de melhor imagem junto ao eleitorado do país. Candidata à reeleição, ela recebeu nas prévias 32% dos votos e o ex-ministro da Economia do kirchnerismo, Axel Kicillof, quase 50% da votação. Vidal governa a maior província argentina, que pelo tamanho e pelas desigualdades sociais, costuma ser apontada como decisiva para definir uma eleição presidencial. Os responsáveis pelo marketing político também perderam. A realidade da crise econômica e da crise social supera qualquer marketing e foi o que vimos nas urnas. A polarização entre as chapas de Macri e de Cristina eclipsou outras candidaturas, como a do ex-ministro da Economia do kirchnerismo, Roberto Lavagna, que chegou em terceiro e levou 8,3% dos votos de domingo. Lavagna repudiou a polarização forçada e, numa clara mensagem aos opositores Cristina e Macri, criticou a deterioração da economia argentina que já leva a 8 anos, 4 anos do segundo mandato da ex-presidente e os 4 anos do mandato macrista.